Olá, amante da literatura, tudo bem? Eu sou o professor Átila Almada e este é o nosso segundo encontro sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, o primeiro livro da série Obras que você precisa ler. Você ainda não leu A Hora da Estrela? Quer conhecer um pouco mais sobre o livro e sobre Clarice? Então assista aqui embaixo ao primeiro vídeo dessa série, ao número 1 de Hora da Estrela. Este é o número 2. Dá uma olhada lá. Feito? Então, vamos seguir por aqui. Vamos seguir falando de Macabeia. Macabeia, criada por este ser, Clarice Lispector, que vocês veem na foto, que apresenta Macabeia por meio de um narrador que oscila entre a onisciência e o narrador personagem, Rodrigo S.M., que nos conta essa história, a história de uma nordestina datilógrafa, mas uma datilógrafa muito medíocre, uma datilógrafa que tinha por formação apenas a terceira série do que se chamava à época primário, que hoje seria o quarto ano do ensino fundamental. Macabeia, que era uma datilógrafa tão medíocre que um belo dia vai ser demitida pelo seu patrão. Ela errava demais, ela sujava o papel, ela era porca no seu trabalho. O patrão chega para demiti-la, para dar uma bronca. Macabeia se desculpa e fala: me desculpe pelo aborrecimento. Ela não protesta, ela não reclama. O narrador sente raiva, ele diz que Macabeia tem um rosto que pedia tapa, de tão cordata, de tão sem reação, de tão inútil que ela parecia. E essa reação tão, me desculpe pelo aborrecimento, fez com que o próprio patrão, que ia demiti-la, ali mesmo se assuste e diga: não, tudo bem, fica para depois, fica para uma outra vez. Macabeia, que era solitária, que vivia no Rio de Janeiro, depois de perder os pais muito cedo, de nascer no sertão de Alagoas, de ser criada por uma tia beata em Maceió, tia que batia nela, que tinha prazer em castigá-la sem motivo. Macabeia, que de repente por uma dor de dente faltou no serviço, dor de dente que na verdade ela nem tinha, mas que foi a primeira transgressão que ela cometeu, inventar uma dor de dente para faltar no serviço e se sentir assim, digamos, tão rebelde, ter como máximo prêmio passar o dia no quarto de pensão que ela dividia com mais 3 moças, mas passar sozinha, porque as 3 moças estavam trabalhando. Macabeia, que era datilógrafa e virgem, e que não conhecia nenhum homem, até conhecer um deles, conhecer um homem. Passeando no Rio de Janeiro, Macabeia gostava de andar perto do porto, o que já era estranho, não é um lugar muito bem frequentado, mas passeando por ali no mês de maio, mês das noivas, como se diz, Macabeia encontra um ser no mínimo estranho. Maio, mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus. Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia. No meio da chuva abundante, mais uma vez a chuva e os momentos-chave da vida de Macabeia encontrou explosão. Aliás, a palavra explosão, entre parênteses, já apareceu e continuará a aparecer várias vezes ao longo da obra. Explosão é quando você tem um ponto alto, uma elevação sentimental de Macabeia, uma tensão. Encontrou a primeira espécie de namorado da sua vida, o coração batendo como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como 2 nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam, ou seja, alguém que tinha uma condição parecida com a dela. Ele a olhar enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça, bastou vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo, que era o prato preferido de Macabeia, que ela não conseguia comer quase nunca por não ter dinheiro, e quando comia era uma grande festa. A goiabada com queijo, o maior luxo gastronômico de Macabeia. E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear? Sim, sim, respondeu atabalhoadamente com a pressa antes que ele mudasse de ideia. E se me permite, qual é mesmo a sua graça? Macabeia. Maca o quê? Beia. Ela foi obrigada a completar. Ah, me desculpe, mas parece até doença. Doença, sim, doença. Nome de Macabeia. Veja que os modos desse rapaz não eram modos. Ele já começou dizendo que o nome dela parecia nome de doença. Como assim nome de doença? Ora, sim, um nome de doença.
nome que não era nome de gente, mas o nome dele também era um nome diferente. O nome dele era Olímpico. Olímpico, com o qual Macabeia conversava e procurava assunto, porque nenhum dos dois tinha assunto. Eles ficavam nessa, e aí, tudo bem? Então, tudo bem? Então tá, qual o seu nome? Ah, hoje tá chovendo, hoje tá sol. Não tinha, era uma trivialidade. Tanto é que Macabeia, em um determinado momento, ela olha para trás e vê que tinha uma loja de pregos, parafusos, construção. Ela vira e fala, nossa, eu gosto tanto de parafuso e prego, e o senhor, e ele, o papo deles era sempre papo de maluco, e sempre com ele dando patadas em Macabeia, porque Olímpico achava que tinha que ser viril, achava que ele tinha que ser o homem macho, nordestino forte, que tratava ou destratava as mulheres. Numa das vezes em que se encontraram, ela afinal perguntou-lhe o nome. Olímpico de Jesus Moreira Chaves? Mentiu ele, porque tinha como sobrenome apenas o de Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara como pegar mulher. Então veja, modo fino de tratar pessoas, ou seja, modo fingido para conseguir alguma coisa, para conseguir, digamos assim, tirar uma casquinha e lhe ensinara como pegar mulher. Não como amar, não ensinou o sentimento, ensinou a pegar a mulher como uma caça, como uma pesca, como capturar uma onça no mato ou tirar um peixe do rio. Essa era a noção que o Olímpico tinha. Só isso. Era apenas disso que o Olímpico entendia. Mas quem era o Olímpico de Jesus, que não tinha nada de Moreira Chaves e já começou, inclusive, mentindo o próprio sobrenome? Olímpico era um metalúrgico. Olímpico era um trabalhador braçal de uma fábrica fordista, que consistia, o trabalho dele, como diz aqui, consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de uma máquina e colocava embaixo outra placa deslizante. Pegava a barra, colocava embaixo. Pegava a barra, colocava embaixo. Pegava a barra, colocava embaixo. Uma coisa bem maquinal, bem tempos modernos, né? Bem chapliniana, tradicionalista nesse sentido, mas ele dizia que ele não era operário, ele era metalúrgico. Era mais do que um operário de obra, por exemplo, ele se sentia acima disso. E Macabeia achava o máximo, olha, ele é metalúrgico, ele não é um operário qualquer. Então ela tinha orgulho, era uma datilógrafa e um metalúrgico. Os dois tinham profissões. Profissões que pagavam o quê? Bom, para Macabeia, menos que o salário mínimo, para ele talvez um pouco mais. Nada além do básico, mas para Olímpico ainda assim um degrauzinho pequenininho, mas um degrauzinho acima de Macabeia. Ele conseguia economizar o dinheiro, porque ele não pagava aluguel. Olímpico morava numa guarita de um canteiro de obras, né, de um canteiro de demolição, por camaradagem de um dos vigia que, aliás, ele se aproveitava para roubar, né, roubar o vigia, roubar a obra, porque Olímpico não era exatamente a fina flor do mangue, ele tinha alguns desvios de caráter que não chegaram a se manifestar diretamente para Macabeia, mas que o Rodrigo, dentro da sua onisciência narrativa, nos apresenta. Olímpico era um paraibano, sertanejo, um cara do sertão da Paraíba, que tinha lá no sertão matado um homem. Mas este matar um homem, como coloca aqui o Rodrigo SM, fez de Olímpico, pelo menos na visão dele, um homem mais forte, um homem que provou a sua masculinidade ao enfiar um canivete comprido mole no fígado de um outro sertanejo. Ele guardava isso em segredo, o que fazia dele um forte. Fisicamente ele parecia um homem estranho, que tinha um cabelo no qual besuntava vaselina e achava que aquele cabelo encebado e brilhante era o quente do momento e não percebia que no Rio de Janeiro parecia algo nojento às cariocas aquele cabelo gorduroso. Mas para Macabeia era o namorado, era o primeiro homem pelo qual ela, achava que sentia alguma coisa. Olímpico era muito ligado na aparência, ele economizava dinheiro, ele mandou tirar um dos seus caninos originais para colocar um dente de ouro e sorrir mostrando o seu dente de ouro, como se isso fosse algum status. Ele aprendia alguns discursos desses lá do velho tio, discursos sem nexo, discursos prolixos, mas discursos que de certa maneira impressionavam. Olímpico nunca dava o braço a torcer pela sua falta de conhecimento. Quando Macabeia perguntava algo que ele não sabia, ou ele se saía com eu sei, mas eu não quero dizer, ou isso é coisa de maricas, isso não é coisa de homem, isso não é coisa que você devia saber, não é coisa de mulher como você, não é coisa de dama. Quando ela ouve, por exemplo, falar de álgebra, entre aspas, né, álgebra,
e pergunta para ele, ele fala, saber um negócio desse é coisa de fresco, eu não sei, isso é coisa, né? Nunca ele dizia não sei, ele nunca assumia a própria ignorância, tanto que quando ela ouve no rádio Una furtiva lágrima, ele fala, eu conheço, é samba. Samba, uma música operística, samba, mas Macabeia também não discute, porque esse Olímpico sabia menos, sabia nada, Macabeia sabia nada a menos um. E aí o livro apresenta algumas cenas do casal, que são todas cenas que chegam ao grotesco, né? As cenas de momentos a dois são bizarras, são tragicômicas, são tristes, porque se aquilo era o máximo que Macabeia conseguia de amor, de fato o amor mesmo ela nunca conheceu. O casal, então, um belo dia sai e o Olímpico resolve ser gentil. Gentil, veja bem. Ele diz que vai pagar para Macabeia um cafezinho no botequim. Pois olha, vou lhe pagar um café no botequim. Macabeia sempre tentava falar, posso falar? Pode, eu escuto tudo, tudinho, mas tudinho o quê? Eu não falei nada. Ela tentava falar no desespero de ficar sem assunto e ele deixava, ela tinha medo, pavor. Afinal, era o primeiro homem da vida dela e ela precisava segurá-lo. Vou lhe pagar um cafezinho no botequim, quer? E ela pergunta, pode ser pingado com leite? Pode, é o mesmo preço, se for mais o resto você paga. Gentil, nossa, cortês como uma patada de elefante, bem no meio da sua cara, mas vamos lá. Macabeia não dava nenhuma despesa ao Olímpico. Só dessa vez, quando lhe pagou um cafezinho pingado que ela encheu de açúcar quase a ponto de vomitar, mas controlou-se para não fazer vergonha. O açúcar ela botou muito para aproveitar, porque ela não tinha açúcar. Então, quando ela chegou a um lugar que tinha, ela exagerou, o café ficou ruim, mas já que eu não tenho, eu vou aproveitar o máximo que eu posso. Essa era a mentalidade desesperadoramente triste de Macabeia. É incômodo demais, né, gente? É uma coisa que punge, você fala, meu Deus, eu acho que se você lê A Hora da Estrela e você não sente a dor de entender a Macabeia, você não leu esse romance, você não entendeu esse livro, porque dói, machuca. A ignorância da Macabeia é tão profunda, ao mesmo tempo que ela é ignorante, ela é inocente, e você não sabe se ela oscila entre o puro e o bestial, entre o cândido e o animalesco, e isso gera um incômodo e uma tensão que permeia toda a obra. Olímpico seguia com Macabeia, Macabeia com Olímpico, mas Macabeia achando que Olímpico seria o homem da vida dela, que Olímpico seria aquele que transformaria a vida dela para sempre, e Olímpico meio de saco cheio, estando com Macabeia, porque não tinha uma outra. Até que Olímpico ficou meio enfastiado, ficou meio, putz, só tem isso. Olímpico sabia que Macabeia era um subproduto, pelo menos na visão dele. Não que ele fosse um produtaço, mas Macabeia era menos do que um produtinho. Só que um belo dia ele viu Glória. Glória, que era uma colega de trabalho de Macabeia, uma datilógrafa de família portuguesa, então que possuía no sangue um bom vinho português, e era, digamos assim, o que a gente chamaria, ou que os homens machistas chamariam de gostosa no Rio de Janeiro, né? Ela era branca, que tinha em si a força da mulatice, que pintava os cabelos de loiro, de amarelo ovo, cabelos crespos, raiz preta, pintado de loiro. Ora, loira para o Olímpico era um degrau a mais, e carioca da gema, o que para ele também era um degrau a mais. Veja bem, um nordestino, paraibano, moreno, com uma carioca loira, de sangue português, com muito mais corpo, com muito mais presença física do que a mirrada, magra, esquálida, ignorante, sem graça da Macabeia. Então o Olímpico passou a olhar Glória com outros olhos. Glória, aliás, apresentada por Macabeia. Então Macabeia apresentou Olímpico e Glória e, bom, ela acabou pagando pato por isso. O namoro com Macabeia entrava numa rotina morna, se é que alguma vez havia experimentado quente, ou seja, pode ser que nunca tivesse acontecido nada mais profundo entre eles. Eles começaram a marcar encontros, sempre no ponto de ônibus, e esses encontros não aconteciam. Macabeia ia e Olímpico não. Várias vezes, mas Macabeia ia. E continuava pensando, eu tenho um namorado. Macabeia se conformava com ruim com ele, pior sem ele. E aí, depois de algum tempo, ele, né, Olímpico, faltando nos encontros da Macabeia, interessado por Glória, descobriu que o pai de Glória trabalhava num açougue, o que para ele era muito interessante. Ele tinha essa
essa tara, essa vontade por carne fresca desde que ele matou o outro homem no sertão do Nordeste. Enquanto Macabeia pensava em se casar com Olímpico e sequer imaginava o que estava acontecendo, Olímpico estava pensando em Glória. E quando Macabeia pensava em se aproximar de Olímpico, ele se distanciava de Macabeia. Até que você vai saber no nosso terceiro vídeo como mais ou menos termina a história de Olímpico e Macabeia e como segue a história de Macabeia, Olímpico e Glória. Então, não deixe de aguardar para a próxima semana no nosso terceiro vídeo. Até lá, não se esqueça de se inscrever, verificar se está inscrito, se está com as notificações ativadas, o sininho para receber um aviso quando for publicado o novo vídeo. Faça o seu comentário, deixe sua dúvida por aqui mesmo, ou mande-nos um e-mail no almada.consultoria@gmail.com ou direct no Instagram, que é @almadaconsultoria. A gente se vê na parte 3, livros que você precisa ler, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Aquele abraço e até lá!